Bom, boa tarde a todos. Vamos começar esse webinar de hoje. Eu vou pedir inicialmente a Mariana, se você puder botar os slides da apresentação inicial. As pessoas estão sendo admitidas na sala já, mas nós vamos começar porque nós temos horário também aqui para iniciar e terminar. Se você puder botar, por favor, no modo de apresentação e passar para o slide seguinte, por favor. Esse webinar de hoje faz parte de uma série de 2 webinars. Esse seria o primeiro, mas acabou sendo invertido por conta dos feriados extraordinários aí de São Paulo. O primeiro, que foi mais focado na área de arbitragem, teve uma ótima repercussão. Eu queria agradecer muito a presidente do Câncer CBC, Leonora Coelho, por ter dado o apoio a essa iniciativa, e queria fazer também um agradecimento especial à equipe de apoio de eventos do Câncer CBC, o pessoal da informática, especialmente a Mariana Meyer, a Clara Bastos e a Leonora Raj, que organizam tudo e não deixam faltar nada para a gente e providenciam tudo para que o evento corra bem. Mariana, se você puder passar, por favor, o slide. Não sei se travou aí. Só um momentinho. Sim. A gente vai para o anterior primeiro, porque eu preciso fazer a apresentação dos nossos palestrantes, inicialmente, a quem eu agradeço muito a presença e a disponibilidade aqui hoje. Nós temos conosco um pessoal de altíssimo nível para debater o assunto do mundo pós-pandemia, dos negócios, gestão de contratos e novas oportunidades. Nós temos aqui a Carolina Rodrigues, que é advogada formada pela USP, que já tem experiência em escritórios de advocacia de ponta e hoje trabalha na General Electric do Brasil como Senior Counsel da área de Labor e Employment. Vai poder nos contar um pouco como é que vai ser o novo mundo do trabalho aí pós-pandemia, né? Ela recentemente ganhou o prêmio do Employment Awards da Latin American Council Awards. Temos com a gente também uma honra, um prazer ter a Julie Bedar, sócia de contencioso, chefe do Grupo Internacional de Arbitragem para as Américas do escritório Skadden Arps, é um dos maiores escritórios do mundo, conhecido de todos. A Julie é cidadã do mundo, né, formada no Canadá, na McGill University, depois com mestrado e pós-graduação em Colômbia, nos Estados Unidos, hoje também dividindo o tempo entre Nova York e São Paulo, já um pouco brasileira também, né? E temos conosco também um prazer, o Anderson Schreiber, professor titular de Direito Civil da UERJ, professor do programa de mestrado e doutorado também, doutor pela Universidade Molise, da Itália, e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Se puder passar o slide, por favor, Mariana. Voltando ali para aquele cenário. A ideia, vamos... Está meio travado aí, mas bom. A ideia de discutir aqui o que nós vamos ver no pós-pandemia, o que será o que muitos estão chamando do novo normal, né? É uma coisa difícil da gente prever hoje, é um certo exercício de futurologia, mas todos temos alguns indicadores já do que está acontecendo e do que vai se passar no futuro.
as crises, de um modo geral, elas são aceleradoras de processos que já estão em curso, né? Essa explosão do home office, por exemplo, foi uma coisa acelerada pelo isolamento social, mas uma coisa que já existia de alguma forma, né? Voltou agora o slide. Quem assistiu o outro webinar, eu já tinha passado isso. Isso é uma obra de um artista francês chamado Saipé, que se chama Beyond Crisis. Ele pintou uma criança. Isso é uma pintura gigante feita na grama, e a criança olha ao longe, isso é na Suíça, e vê ao longe. Eu acho que é representativo um pouco da nossa situação. Estamos todos olhando na distância e querendo discernir um pouco o que vai acontecer lá na frente, né? Nós vamos certamente ver uma tendência aí de reorganização de vários mercados, concentração de alguns setores. Já estamos vendo um número grande de recuperações judiciais, falências. Tem sempre uma tendência nesses momentos de concentração de empresas. E na crise acaba sobrevivendo, que nem na natureza, quem melhor se adapta, não necessariamente quem é maior ou quem é mais forte. Mas a crise também gera muita oportunidade. Eu li recentemente uma entrevista no jornal Valor Econômico do Jorge Paulo Lemann, em que ele dizia que os melhores negócios da vida dele foram feitos em momentos de crise, né? As empresas que ele comprou, os bons negócios que ele fez. Se puder passar o slide, por favor, Mariana. Estamos todos com saudade, para em breve podemos fazer novamente as reuniões no auditório do Câncer CBC também. É muito bom o webinar, dá um alcance nacional, internacional, todo mundo pode participar, mas também é muito bom estarmos lá presencialmente. E eu espero que em breve isso possa acontecer novamente. Puder passar o último slide, por favor? E como em todos os webinars do Câncer CBC, nós pedimos aos participantes, são gratuitos os webinars, mas nós pedimos uma doação para alguma entidade beneficente. No caso, hoje, que varia em cada evento. Hoje nós estamos sugerindo doações para o Solar Meninos de Luz, que é uma entidade, uma ONG aqui no Rio de Janeiro, que ajuda crianças nas comunidades do Pavãozinho e Cantagalo, com serviços sociais e com educação para essas crianças. É uma entidade muito séria e que certamente vai fazer bom uso das doações de quem puder contribuir. A Mariana vai colocar os dados da conta para doação no chat, para quem puder e quiser depois poder anotar e fazer a contribuição. Então, eu sou apenas o moderador, não devia falar mais. Vou passar a palavra, então, para a Carolina, para ela fazer as primeiras considerações. Cada um vai fazer algumas considerações e depois, ao final, nós vamos ter os debates. Obrigado a todos pela atenção. Carolina. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Eleonora pelo convite, agradecer o Câncer CBB. E é como você disse, a minha especialidade é direito do trabalho, né? Então eu pensei, o que eu posso falar sobre o futuro, sobre o momento que a gente vai viver no pós-pandemia, né? E eu acho que, pelo menos para a minha área, não tem como discutir outra coisa que não seja o home office, né? Como você falou, as coisas estão sendo aceleradas. Eu, particularmente, já faço home office há mais de 2 anos. As pessoas falavam, mas como que você consegue fazer home office? Eu falava, gente, todo mundo consegue fazer home office. E agora eu falo para todo mundo, você viu como dava para fazer home office? Porque as pessoas, não, mas eu preciso estar lá, eu preciso olhar no olho, senão não vai funcionar. E agora está funcionando para todo mundo, né? O home office foi regulamentado no Brasil em 2017. E a gente chama de teletrabalho, né? Então, toda vez que você vai falar com algum advogado trabalhista, você fala home office, ele fala, não, mas é home office ou é teletrabalho, né? E as pessoas às vezes não entendem direito. Por que tem essa diferença entre o home office e o teletrabalho? Porque o teletrabalho foi regulado na CLT, artigo 75
as seguintes. E aí ele fala que é quando a pessoa fica preponderantemente em casa ou num lugar externo que não seja o escritório. Então, o que é preponderante? Preponderante, 50%. Se você ficou mais de 50% fora do local de trabalho, na sua casa ou num hotel ou qualquer outro lugar, isso seria o teletrabalho. E daí o home office seria o que não é o teletrabalho, ou seja, quando você fica parcialmente, mas menos de 50% do seu tempo. Tá? E por que é importante diferenciar um do outro? Porque a característica é diferente. A lei determina que no teletrabalho você precisa ditar o contrato de trabalho. A lei determina que você precisa estabelecer como vai fazer com os equipamentos, com as despesas, etc. A lei determina que você tenha que instruir os empregados quanto às regras de saúde e segurança do trabalho, que o empregado tem que assinar um termo de responsabilidade com relação a isso, né? Então, tudo isso para eu implementar, vamos chamar um home office de verdade, que na verdade chama teletrabalho, precisa ser verificado. Agora, nesse momento que a gente está num momento híbrido, porque a MP 927, que foi a primeira MP que começou a tratar sobre questões trabalhistas, ela falou sobre o teletrabalho. Então, por exemplo, ela diz que com 48 horas de antecedência você pode colocar os empregados em teletrabalho, sendo que na vida normal, né, a gente precisaria ter um mútuo acordo e ter um prazo de transição de 15 dias. E agora não, eu, empregador, com 48 horas de antecedência, posso falar, você vai fazer home office, independente do empregado querer ou não, né? Então, enquanto a MP, em teoria, vai ficar aí, em vigor até 20 de julho, né? Eu não acredito muito que a lei vai ser mudada depois disso, a lei do teletrabalho. Eu acho que, por mais que eles queiram ter mais um pouco de transição dessa fase de Covid, a gente não sabe exatamente ainda quando vai acabar, mas eu acredito que as regras que estão na CLT vão voltar a valer, né? Então, depois as pessoas vão ter que se preparar. Então eu vou fazer aditamento de contrato de trabalho para todo mundo? Sim. E daí, nesse aditamento, o que eu vou precisar colocar, né? Porque, por exemplo, eu trabalho na GE, a gente tem mais de 9 mil empregados. Você imagina a parte de saúde e segurança do trabalho se eu tiver aqui na casa de cada um deles para verificar se está adequada a cadeira, se está adequada a mesa, se está adequado o espaço entre o computador. Então, nós vamos ter que se valer, a AGEA já até tinha uma política, né, de teletrabalho, mas a gente vai ter que se valer de outras coisas, treinamentos online que a pessoa vai clicar e daí você vai explicar no treinamento exatamente como que a pessoa tem que colocar o computador, colocar a cadeira, qual que é a altura dos braços, etc. Colocar um anexo na política em que você demonstra como as coisas devem estar organizadas, né? Então, tudo isso é uma coisa que as empresas que não têm vão ter que se preparar. Por quê? Eu acho que são duas coisas. Até acharem a vacina, eu acho que vai ser difícil que uma empresa fale, volte todo mundo para o escritório, né? Todo mundo vai ter que ter um plano aí, um plano B, de não, então vai voltar aos poucos, vai voltar só quem dá. Então, quem consegue fazer home office, e hoje se provou que muito mais pessoas do que a gente achava conseguem fazer home office, vai ficar em casa. E para isso a gente vai ter que regular, né? Então, assim, o que vai mudar nas relações, eu entendo? É a questão da responsabilidade da confiança. Meu time está todo aqui assistindo. E eu já era uma líder que liderava à distância. Eu sempre usei os métodos telemáticos para tratar com eles. Por quê? Porque eu já fazia muito home office. Então, vai ser necessário também que acabe o micromanagement. Não vai estar mais lá que, chegou às 8, você está fazendo, não sei o quê, tal. As pessoas vão ter que se reinventar e vão ter que reinventar a forma de lidar com as relações de trabalho, né? Lidar com os colegas. Meu time, por exemplo, a Natia, que está aqui com a gente, ela colocou uma reunião todos os dias com as pessoas para falar sobre os casos. Então, se a gente não está mais lá todo dia, a gente tem que se reinventar de uma forma de conseguir conversar, porque as pessoas também não dá para trabalhar sozinho, né? A gente tem que trabalhar em conjunto, mas vai ter que usar métodos telemáticos. E hoje em dia está cada vez melhor, né? A internet, telefone, a gente tem tantos aplicativos aí que nos permitem fazer isso, né? Mas eu acho que a relação de confiança também vai acabar mudando. Vai fazer uma peneira, eu acho, sabe?
Porque, assim, se a pessoa não consegue trabalhar de forma independente, porque agora, quando a gente fala em teletrabalho, a gente fala muito em independência. Então, se a pessoa não conseguir trabalhar de forma independente da casa dela e sem estar precisando o tempo inteiro ficar com alguém puxando, talvez não vá mais ser esse tipo de pessoa que a gente queira contratar, né? Então, acho que vai fazer uma peneira de pessoas mais responsáveis, de pessoas que conseguem trabalhar sozinhos e que conseguem organizar sua própria agenda. Porque até a gente estava falando, todo mundo arrumado, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu estava lendo um artigo no Valor e eles falavam assim, porque a rotina do escritório fazia bem para as pessoas também. Porque a rotina do escritório, você tem lá, você se arruma, você vai, não sei o quê, tal, tal, tal. Se você ficar em casa de pijama, tal, como que vai ser? Mas eu acho que até os video calls tal, vão ser necessários até para que as pessoas também consigam manter uma rotina em casa, porque isso vai ser muito importante, né? Então, eu não posso trabalhar de madrugada, né? Porque tudo requer um timing das coisas. E aí a gente chega também num ponto importante para as relações contratuais, que é o controle de jornada, né? E aí, como que vai fazer? Eu vou pagar hora extra para a pessoa em casa? Ela está assistindo Netflix e eu estou pagando hora extra? Como que eu vou resolver isso? Pela lei, o teletrabalho, ele é considerado isento de controle de jornada, tá? Então, antigamente nós tínhamos duas opções de empregados isentos de controle de jornada, que era o cargo de confiança e o trabalho externo, e desde 2017, com a reforma, inclui-se mais um inciso e o teletrabalho, o empregado em teletrabalho também é isento. Aí você fala, excelente, então ainda vou economizar com horas extras, porque vou colocar todo mundo em teletrabalho e vou economizar com horas extras, mas tem que ter muito cuidado. Por quê? Vou dar um exemplo de um escritório de advocacia. Eu coloco todo mundo para fazer teletrabalho e todo mundo para fazer timesheet. Eu sei exatamente quantas horas aquela pessoa trabalhou e eu não vou pagar. Então, assim, essa história de teletrabalho tem isenção não é 100% assim, né? Você precisa tomar algumas precauções e alguns cuidados para que depois, a hora que o empregado pleitear umas horas extras, falar, não, eu era teletrabalho, mas ele estava controlando. Até um gerente, hoje, se ele tiver controle de jornada, ele vai poder pleitear, porque ele vai falar assim, eu não tinha tanta autonomia, ele estava controlando ali tudo que eu fazia, né? E até, por exemplo, a gente já está testando outros métodos de controle de jornada. Antigamente ia lá, batia aquele negócio, depois punha o dedinho. Agora tem um aplicativo pelo celular, começou a trabalhar, clica lá, parou de trabalhar, clica lá. Porque uma dificuldade que as empresas também têm e vão ter também nesse mundo, né, telemático pós-pandemia eu vou pedir para a pessoa fazer um ponto manual. Eu acho que eu não conheço ninguém que faz um ponto manual de verdade. Eu comecei hoje 8:01. Eu comecei hoje 8:03. Eu comecei hoje 7:59. Todo mundo coloca 888, meio-dia, 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 1, 666. Isso é chamado de ponto britânico. E ele não é considerado pela Justiça do Trabalho. Ele e nada é a mesma coisa. Então, aquelas pessoas que a gente quer que continue registrando a jornada e fique em casa, a gente vai ter que arranjar outras formas, porque eu não posso simplesmente mandar um arquivinho, porque eu sei que as pessoas não vão cumprir. Então, muitas das empresas de folha de pagamento já estão desenvolvendo aplicativos para a gente poder fazer esse controle, né? Outra coisa que vai mudar benefícios. Hoje, carro do trabalho, estacionamento, vale transporte, será que tudo isso vai ter tanto valor, né? Porque, como eu disse, eu acho que o mundo pós-pandemia, qual vai ser o novo normal, né? O novo normal vai ser todo mundo voltar a sair na rua? Vai ser todo mundo ficar no trânsito de novo? Será que a gente não aprendeu a viver de uma outra forma? Então, assim, será que o carro da empresa vai ter o mesmo valor que ele tem hoje, né? Nossa, mas eu tenho o carro da empresa, eu tenho combustível e etc. Mas se eu for trabalhar em casa, será que não seria mais interessante eu ter um pacote de internet super alto? Ou, não sei, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, falou que comprou uma cadeira de escritório, custou sei lá quantos R$1.000, não sei o quê. Será que não vai ser esse o novo benefício, né? Porque eu não vou gastar tudo isso com uma cadeira, mas, de repente, se essa é a nova realidade, talvez a gente não precise do carro, talvez a gente precise de outros benefícios. O Vale Refeição, por exemplo,
eu discuti com vários colegas. Ah, não, mas o vale-refeição é para o almoço, você continua almoçando. Sim, mas hoje em dia as pessoas estão cozinhando em casa. Será que eu vou precisar do vale-refeição? Ou será que eu vou trocar ele todo por vale-alimentação? Ou será que eu vou dar algum outro tipo de benefício, né? Então, eu acho que a gente vai ter que revisar, sim, todos os contratos que a gente tem com os nossos fornecedores de benefícios, tá? Porque a gente vai ter que entender até onde a gente pode mudar ou não. Porque nessa época todas as empresas estão querendo economizar. E por mais que a hora que a gente voltar ao novo normal, a gente ainda vai ter os resquícios, né? Então, onde que dá para economizar? Onde que dá para eu reduzir, né, os benefícios do carro, por exemplo? O carro, ele pode ser benefício ou ele pode ser ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho é fácil, tirei, acabou. Você está em home office, não tem mais ferramenta de trabalho. Mas se o carro é benefício, eu posso tirar, né? Porque ele integra o contrato de trabalho. Então, como que eu simplesmente vou tirar? Eu vou ter que substituir isso por outra coisa, né? E daí eu vou ter que fazer um cálculo para saber quanto que vale esse benefício para o empregado, para qual outros benefícios que ele vai ter que receber para compensar isso aí, né? Outra coisa, admissão, demissão, contratos, termos, todos online, né? Então, aquela coisa que tinha muita pessoa ia lá na admissão, saía com um calhamaço de papel desse tamanho. Ah, não, esse papel é do não sei o quê, esse aqui é do plano de saúde, esse aqui é do não sei o quê. E tudo assinado, né? Agora, nesse momento, a gente está aprendendo que vai ter que fazer de outras formas. Como que eu desligo um empregado sem ter contato com ele? Porque uma das coisas que eu estava falando também, que eu achei bastante interessante, é então os dados não necessariamente mais vão estar, né? Então, todas as funções que eu tenho que conseguem trabalhar em home office, na GE não são tantas para a nossa fábrica, né? Então, na verdade, na fábrica não dá muito para fazer isso, mas a parte de serviços, tal, todo mundo consigo colocar em home office, eu não preciso contratar em São Paulo, né? Eu posso contratar em qualquer lugar do Brasil. Então, antes, um profissional super qualificado que morava em Roraima nunca ia se aplicar para uma vaga de uma empresa de São Paulo. Agora vai poder. Só que como que eu vou fazer a admissão dele? Ele não vai vir aqui, ele não vai falar direto com o meu RH, né? Então, assim, a gente já está usando muito a assinatura eletrônica dos documentos e a própria MP também autorizou usar métodos telemáticos como prova das coisas. Então, assim, hoje um WhatsApp, eu posso usar ele como prova que eu fui contratada, vínculo de emprego. Porque eu fui lá e mandei pelo WhatsApp, então tá bom, então você está contratado, a proposta está aceita, etc, etc. Né? Então, tudo isso vai servir de prova para que a gente possa, uma eventual reclamação trabalhista, uma eventual fiscalização no futuro, qualquer questão que a gente tenha com o empregado, tudo isso vai servir como prova, né? Então, o empregado hoje, para você desligar ele, você vai ligar, você tem uma testemunha no call, você vai informar que foi desligado, depois você vai mandar um WhatsApp, depois você vai mandar um e-mail, né? E tudo isso vai servir como prova. Então, antes a gente fala, não, chama o empregado, senta na sala, não sei o que, tal. Não tem mais tanto o sentar na sala nesse momento, e eu acredito que é uma coisa que vai se prorrogar. E daí, nisso, vem uma questão super importante também, que é a confidencialidade, né? Tá todo mundo trabalhando em casa. Trabalho com propriedade intelectual, com informações confidenciais. Como eu sei que o meu marido ou alguém que veio na minha casa que vai passar e vai ver as informações. Então, tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, a maior parte das empresas já tinha termos de confidencialidade, não, você assinava tal, mas eu acho que a gente vai ter que revisitar isso. Até em questão de treinamento também, porque as pessoas vão ter que entender qual que é a responsabilidade efetiva delas trabalhando em casa, porque tem outras pessoas, pode ter pessoa que trabalha aqui. Então, assim, quando você está lá no ambiente fechado do escritório, você coloca lá aquele protetor de tela escurinho, nem a pessoa que passa do lado, que é da sua própria empresa, vai ver. Agora eu estou aqui imprimindo na impressora da minha casa, qualquer pessoa pode pegar, né? Então, tudo isso é importante. E é importante também lembrar que agora não tem mais segredo, entendeu? Porque se a gente está conversando sempre via video call, telefonema, e-mail, etc., tá todo mundo produzindo prova. O tempo inteiro que eu estou me relacionando com as pessoas agora, eu estou produzindo prova. Porque um call pode ser gravado,
Ah, mas Carol, numa reunião também pode. Pode, mas é menos comum. Agora, um call, você não sabe. Eu estou gravando uma videoconferência, um e-mail, WhatsApp, tudo isso vai servir. Então, eu acho que vai ficar muito mais robusto o processo de provas numa reclamação trabalhista também por conta disso, porque tudo é detectável agora, não tem mais one-on-one, chamar na salinha e falar, olha, então, só estamos nós dois aqui, não tem testemunha, é isso, não tem mais, né? E que daí a gente vai para uma outra questão também, que é compliance, né? Os casos de compliance, eles já reduziram nas empresas, desde que começou a pandemia, né? Porque a vida no ambiente do trabalho, às vezes, causa um certo estresse. As pessoas acabam interagindo e nem sempre interagindo da melhor forma. Então, a forma de um empregado se relacionar com o outro, líder com o outro, etc., está se tornando uma forma diferente. Daí a gente tem duas questões. Tem uma que, em teoria, reduz os casos de compliance, porque a interação é menor, então casos de assédio, etc., vão ficar menor. Não que não dê para existir casos de assédio por meios telemáticos também. A gente sabe que via e-mail, via telefone, uma pessoa pode ser assediada moralmente, sexualmente, etc. Mas tem uma outra relação. E, por outro lado, por as pessoas estarem mais em casa, teve, por exemplo, aumento nos casos de violência doméstica, né? Daí você fala, mas é a vida pessoal, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, na verdade, a gente tem, porque isso vai impactar no trabalho da pessoa. Então, acho que as empresas vão ter que se preparar também para ter um canal de apoio a essas pessoas, né? Porque pode não ser a violência doméstica, mas pode ser uma depressão, porque eu não estou saindo de casa ou qualquer coisa do gênero. Então, vai ser importante se preparar e criar este canal para que qualquer pessoa que se sinta depressiva ou que esteja sofrendo qualquer abuso em casa, etc., possa contactar e possa ter uma ajuda da empresa com relação a isso, né? Aí outra coisa, acidentes do trabalho. É um tema que fica todo mundo, mas como? O que é acidente do trabalho? Se você está em casa, você caiu no elevador, é um acidente do trabalho? Né? Eu estou fritando um ovo que me queimei, é um acidente do trabalho? As pessoas sempre se questionam muito, né? Quando você está em casa, o que é um acidente do trabalho? O acidente do trabalho é aquele relacionado diretamente à prestação de serviços. Então, uma cadeira que não é adequada de forma ergonômica ou computador, isso pode ser um acidente de trabalho, né? Agora, um caso da pessoa tá na casa, foi andar, tropeçou porque tinha um carrinho no chão. Isso não é um acidente do trabalho, porque não está relacionado à prestação de serviços, né? Então, a gente vai ter que também explicar para os empregados, e eles vão ter que entender o que vai ser acidente do trabalho e o que não vai ser acidente do trabalho. E de novo, a gente volta para as regras de HS, de treinamentos, de etc., de como que eu vou colocar a pessoa para trabalhar de forma adequada, para que depois eu não possa ser responsabilizado, né? Aí, só voltando à questão da contratação de pessoas em outros lugares, eu tive uma discussão acalorada com um amigo meu, porque a gente estava discutindo sobre contratações de pessoas em outros países, né? E se eu contratar alguém em outro país, essa pessoa vai ou não vai ter direito aos benefícios trabalhistas do Brasil? Porque eu acho que a gente está abrindo uma gama aí, né, de possibilidades de realmente as pessoas trabalharem de todos os lugares. Eu tenho uma amiga que ficou, acho que, sei lá, 6, 7, 8 meses trabalhando nos Estados Unidos, mas em benefício da sociedade no Brasil, né? Então, isso dá para fazer, é normal, mas e aí os benefícios trabalhistas, como que a gente vai fazer? Na minha opinião, eu acho que se você é contratado por uma empresa brasileira para prestar serviços em benefício da empresa brasileira, você tem sim direito aos benefícios brasileiros. Mas daí é complicado, porque como que eu vou recolher um FGTS para um estrangeiro que não tem, né, a documentação? Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado, porque a própria lei do expatriado, no artigo 2º, ela fala que a lei do expatriado se aplica para aquelas pessoas contratadas por empresa brasileira para prestar serviço em benefício da empresa brasileira. Então, para mim, fica bastante claro. Esse meu colega falou, de jeito nenhum, nem dá para fazer isso, a pessoa estrangeira está lá fora, como que faz? Ele vai ser residente fiscal aqui? Como que isso vai acontecer, né? Mas eu acho que é um desafio que a gente vai ter que arranjar uma forma de regulamentar esse trabalho feito lá fora por um estrangeiro, mas em benefício da minha sociedade. Porque, você vai falar assim, aonde que o contrato foi celebrado? Ele foi celebrado no Brasil?
ele foi celebrado nos Estados Unidos? Porque o trabalho da pessoa está na nuvem, né? Então, qual que é o local da prestação de serviços? Qual que é o local da celebração do contrato? Era basicamente isso que eu tinha para dividir com vocês. Carolina, muito obrigado. Considerações interessantíssimas aqui, um monte de questões que eu confesso que eu já pensei em várias coisas sobre o home office, mas você tocou em vários pontos que eu não tinha nem passado pela minha cabeça, que realmente vai mudar muita coisa. Eu queria lembrar quem está assistindo que pelo chat vocês podem fazer perguntas. Nós vamos fazer as apresentações e fazer as perguntas ao final, mas quem quiser já ir colocando as perguntas para os panelistas pode já ir usando o chat. Tá? E só antes de eu passar para a Julie, Carolina, aproveitar, você trabalha na GE, que é uma empresa mundial, né? Você falou aí que já estava em home office mesmo antes do vírus, que você já tinha essa experiência. Lá na matriz, nos Estados Unidos, enfim, nos outros países, essa movimentação de, por exemplo, contratar pessoas de outros lugares que nunca vão ao escritório, isso já está mais avançado em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo? Ou está todo mundo mais ou menos na mesma página hoje? Depende, tá? Nos Estados Unidos eles ficam muito lá, mas na Europa, um exemplo do meu time, né? Eu sou a responsável pela área trabalhista no Brasil. Mas, por exemplo, a minha chefe, ela fica em Londres e ela é responsável por todos os países, exceto Estados Unidos e Canadá. E ela tem pessoas, ela tem hoje no time dela, sei lá, 20 pessoas que atendem todos os países. Então, tem um advogado que trabalhava em Londres, que cobria aquela região, que se mudou para Marseille. E foi para lá, com os filhos, tudo, não sei o que, e trabalha de lá. Então, o home office, para todo esse time, já era muito constante, entendeu? Então, tudo vai depender da forma como que você trabalha. De novo, tipo, imagina, a gente tem planta. Na planta não dá para transformar as pessoas em home office. Apesar de que eu fiquei sabendo que, assim, algumas coisas de logística, tal, até dá. Mas, dependendo do time, eu acho que é muito da cabeça do líder do time. Mas a GE sempre quis ser uma empresa digital, né? E para ser uma empresa digital, você tem que adotar o home office. Tá bom, Carolina. Obrigado. Depois a gente volta com as perguntas do pessoal. Eu passo, então, a palavra para a Julie, por favor. Julie. Boa tarde a todos. E obrigada, Carolina. Realmente eu concordo com o Rodrigo. Eu achei sua apresentação sumamente interessante para mim. Gostaria de comentar um pouco sobre o lado jurídico da experiência que estamos vivendo, e claro que isso será muito mais de uma perspectiva de uma advogada de common law, de direito civil, mesmo que eu me formei como advogada de direito civil primeiro, antes de me tornar advogada em Nova York. E também eu gostaria de dizer isso. De vez em quando, estamos vivendo no mundo situações que estão impactando a muitos. E no mundo jurídico, isso estamos vendo isso de vez em quando, mas é bastante especial, né? Com guerra mundial, com circunstâncias realmente excepcionais. O âmbito, juridicamente falando, do que estamos vivendo hoje, eu penso que não tem realmente precedente. O caos jurídico que estamos encontrando em tantas situações é muito importante. E isso me faz comentar sobre mais duas coisas. Primeiro, que estamos vendo os limites do direito, quando o direito, às vezes, fica um pouco paralisado na frente de uma situação realmente bastante difícil. Tem duas escolhas: ou Acho que travou. Brigas realmente, ou seja, disputas nos tribunais judiciais ou nos tribunais de arbitragem.
Isso é o último ponto de minha introdução, que eu não penso que temos precedente para todos aqueles juízes e árbitros estar realmente um pouco convivendo com aquele Covid do mesmo jeito que as partes que estão brigando na frente deles ou delas. Tá? Aquele impacto da pandemia realmente está presente para as pessoas tomando as decisões, como para as partes que estão querendo decisões. E vai ser muito interessante ver naqueles cenários onde os juízes, como as partes, 1 bilhão de crianças fora da escola, tá? Impacta todo mundo. E isso, realmente, é a pergunta, juridicamente falante, é de ver o que vai acontecer com nossos princípios. Os princípios que eu vou descrever, eles são, de maneira geral, bem restritos. A tradição de Nova York, ela é muito mais de respeitar a palavra do contrato, de que permitir uma teoria jurídica entrar ou ter alguma forma de aplicação que poderia perturbar o relacionamento contratual entre as partes. Vou primeiro tocar o tema da force majeure. Force majeure, no direito de Nova York, ele não é uma doutrina jurídica. Tem que entender que é só o reconhecimento do fato de que muitos contratos têm uma cláusula de force majeure. Não é um princípio jurídico, é somente o nome da cláusula. E tem outros princípios. Tem o princípio da impossibilidade, impossibility, e tem um princípio totalmente diferente de frustration of purpose. Ele tem que ver somente com o objeto do contrato e não tem nada a ver com a execução ou adimplemento do contrato. Sobre a cláusula de force majeure, vocês não vão se surpreender, vocês não estão surpreendidos com o fato de que aquelas cláusulas, os tribunais judiciais, eles estão aplicando uma visão bem restritiva, assumindo que as palavras se vão permitir aquela defesa, que é visto como uma defesa. Você tem uma violação e você vai poder realmente ser considerado absolvido daquela violação na aplicação daquela cláusula de force majeure. E tem o que estamos em muitos casos agora é que a primeira fase da análise, ela muitas vezes é um pouco rápida. Tem ou não uma violação do contrato? Realmente tem ou não tem? Porque muitas pessoas estão pensando muito rápido na defesa, antes de analisar com calma se realmente tem uma violação do contrato, ou se não tem um jeito de ler o contrato de uma forma que dá de fato para, por exemplo, entregar os produtos no Acho que travou a Julie. Sim. Voltou. Não, tinha travado a sua... É interessante, porque eu vi você travar, não sei se a Carolina e o Anderson ainda estavam me ouvindo. Não sei. Vamos... Vou continuar. Se acontecer alguma coisa de falta de conexão, eu posso desconectar e conectar de novo. Vamos na frente. Estamos vendo várias coisas. Estamos vendo Acho que travou novamente. Não... Travou para mim também. Travou. A gente tem como ver
Pessoal, voltou. Voltou. Tá bom. Dá para continuar? Tá. Pode. Na primeira fase da pandemia, a importância da existência daquela ordem governamental de parar de ficar em casa era muito grande, porque tinha casos onde tinha uma ordem, ou tinha cidades onde tinha uma ordem e outras não. E isso era, de fato, um comportamento. Travou de novo. Eu estou vendo aqui com o pessoal do TI, se puder. Tá. Agora cortei o vídeo para ver se melhora a conexão e, de fato, sim, eu estou vendo que voltou. Tá bom, voltou. Rodrigo, você prefere que eu continue mesmo assim ou que posso desligar e voltar? Está sem som, Rodrigo. Você está sem som. Tem que destravar. Oi, desculpe. Continua, Julie, sem o vídeo mesmo, se funcionar melhor. E aí depois você tenta reconectar quando a gente passar para o Anderson. Mas pode prosseguir. Bom, poderia prosseguir, mas eu acho que travou de vez. Vamos fazer o seguinte. Desculpe, Julie. Tenta entrar e sair, voltar novamente e vamos passar. Anderson, você pode, então, passar e depois a gente volta com a Julie. Bom, vamos ver se ela volta agora. Oi, Julie. Está ouvindo agora? Ok. Desliguei e entrei de novo. Vamos ver, então, se... Vou precisar daquele pacote que a Carolina falou, aquele super pacote de conexão à internet. Eu preciso agora, Carolina. Pois é. Agora não é passagem aérea, não é nada, agora é pacote de internet. Só que travou de novo. Bom, Doutor, com licença, eu sugiro que a doutora saia e tente a conexão de uma forma diferente por telefone, talvez. Aí, se o senhor puder passar para o próximo palestrante, a gente vai apoiá-la nessa conexão. Tentem falar com ela enquanto isso para... Daí eu vou passando a palavra ao Anderson e depois a gente volta com a Julie novamente. Ok. Tá? Obrigado. Bom, Anderson, então depois a gente volta com a Julie e eu passo a palavra para você, então. Claro, Rodrigo, eu acho que eu posso partir um pouco até de um pouco da mesma abordagem que a Julie está fazendo, sob uma perspectiva um pouco mais de civil law, né, da nossa tradição romano-germânica e mais especificamente do direito brasileiro. E aí falar um pouquinho dos impactos disso nas nossas vidas profissionais rapidamente, né? Eu acho que o primeiro ponto importante, e isso já estava presente na fala da Julie, acho que esse é um fenômeno um tanto universal, é essa percepção de que a pandemia ela não é uma espécie de princípio jurídico, né? Não existe o princípio jurídico da Covid-19, né? Não existe uma ideia de que a pandemia produz um efeito generalizado em todas as relações contratuais, né? O nosso sistema jurídico, assim como várias experiências do common law, não permite a classificação dos fatos em tese, né? A gente não pega um fato, a guerra, a pandemia, e diz, isso aqui é um caso fortuito, isso aqui é força maior, isso aqui é um acontecimento extraordinário e imprevisível. O Código Civil ele só qualifica, o Código Civil brasileiro, e a maior parte dos ordenamentos romano-germânicos também faz isso, né? Só classifica os fatos a partir de um primeiro momento, que é o momento de identificação do impacto em cada contrato. Então, a gente só se questiona se um fato é caso fortuito
ou força maior, depois que a gente verifica que a gente está diante de uma impossibilidade da prestação. Então, assim funciona o sistema jurídico brasileiro, e essa é, em geral, a tradição romano-germânica, ou seja, a gente não classifica acontecimentos e fatos em tese, e dali extrai um efeito para todos os contratos. É muito importante analisar cada relação contratual, o impacto sofrido em cada relação contratual. Daí a gente começa a separar o joio do trigo, porque a gente vai ter contratos que sofreram, de fato, um efeito intenso, até com impossibilidade da prestação. A gente vai ter contratos onde pode ter havido um desequilíbrio superveniente das prestações. A gente pode ter contratos onde houve frustração do fim do contrato, né? Que a tradição romano-germânica aplica mais com base na teoria da base do negócio, na sua versão mista de Caulárias, mas é basicamente uma ideia muito semelhante. E a gente pode não ter tido impacto nenhum no contrato. A gente está vivendo hoje, em muitas situações, simplesmente dificuldade econômica do contratante em relação aos contratos em geral, e não necessariamente no contrato de cada um, né? Não necessariamente uma patologia de um contrato específico, mas uma dificuldade econômica geral. Então, que é um outro fenômeno que não diz respeito às patologias contratuais e aos quais o Código Civil não prevê um impacto. A gente tem outros instrumentos mais coletivos que respeitam a isonomia entre credores, como recuperação extrajudicial, mas aí já não é uma ação focada em um contrato específico, uma demanda focada em um contrato específico. Então, acho que a primeira palavra é essa, de que, no fundo, a gente tem que resistir à tentação de tentar qualificar a pandemia como dentro de algum conceito jurídico que produzirá efeitos indiscriminados em relação a todas as relações contratuais. O raciocínio que a gente tem que percorrer é o raciocínio inverso. É olhar cada relação contratual, qual foi o impacto naquela relação, e dali tirar um efeito. E esse impacto é muito diferenciado não só pelas próprias relações, mas também pelos locais. Se a gente pegar um país como o Brasil, a gente teve cidades e estados onde houve muitas medidas restritivas à circulação que impactaram de modo direto em alguns contratos, e a gente teve outros em que não houve tanto isso, onde os efeitos foram diferenciados. Então, a realidade brasileira é muito complexa, né? Isso é um truísmo, mas a verdade é que é muito diferente a situação em cada local do Brasil. Então, tudo isso tem que ser examinado antes de extrair efeitos. Agora, dito isso, é claro que o direito civil, o direito privado brasileiro, de modo geral, ele vai sofrer consequências desse momento que a gente está vivendo, que realmente é um momento único. Ou seja, acho que alguns institutos jurídicos vão ser mais pensados, vão estar mais em voga, né? Por exemplo, a impossibilidade da prestação, que é um fenômeno que que é tratado pelos civilistas com base desde lá a experiência dos juristas romanos, a gente não encontra no nosso Código Civil brasileiro, por exemplo, uma regra para a impossibilidade temporária da prestação. Não há uma regra expressa sobre o que acontece em caso de uma impossibilidade da prestação que eu sei que só vai durar um certo tempo e que eu acredito, e todos acreditamos, que vai voltar a ser possível em determinado momento. Ou seja, ao contrário da impossibilidade definitiva da prestação, o Código Civil regula de uma maneira bem matemática, né? Atribui o efeito extintivo automático, né? Ipso iure da relação obrigacional. Numa impossibilidade temporária, a doutrina discute qual é a solução. Tem gente que diz tem que ver se preservou o interesse útil do credor, né? Linha seguida pelo saudoso Rui Rosado, né? De Aguiar Júnior. E tem outras pessoas que dizem, não, mas espera aí, então, se tem vencimento fixo, é sempre definitiva. Bom, mas é definitiva mesmo que eu saiba que daqui a pouco vai ser possível essa prestação. Então, há uma discussão. A gente que associa a deterioração, né, na obrigação de dar. Então, há diferentes soluções aí. Em alguns contratos típicos, o Código Civil regula a impossibilidade temporária, como acontece, por exemplo, no contrato de transporte, no contrato de empreitada, em que ele prevê soluções para a impossibilidade temporária. Mas ele não tem uma regra geral de impossibilidade temporária. E isso é uma coisa que hoje em dia está fazendo falta para dar alguma segurança aos contratantes de
quem tem, afinal, o ônus de lidar com essa situação? Quem tem a iniciativa? Quem tem direito ao quê diante dessa situação de impossibilidade temporária, né? A mesma coisa acontece com a frustração do fim do contrato, que só dura um certo tempo. A gente também não tem nem regra para a frustração do fim, quanto mais para uma frustração do fim que a gente sabe que está durando ali, vai durar, pelo menos a gente espera que vai durar ali alguns meses, mas depois vai ser possível. Então, como é que a gente lida com isso? Então, acho que, de maneira geral, o que a pandemia está produzindo dentro do direito civil é uma percepção generalizada de um lado, de que a gente tem que se ater aos institutos jurídicos, não pode sair de um modo criativo, analisando casos concretos, como há algumas decisões judiciais aí, criando soluções tiradas da cartola, do tipo, agora vou ver o faturamento da empresa, se ela está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo, porque isso, às vezes, o sujeito passou anos tendo prejuízo e agora está tendo lucro, isso não pode ser uma justificativa para impor a ele o ônus daquele momento, daquela alteração superveniente das circunstâncias. Mas acho que, de maneira geral, a gente está vivendo também uma percepção de que a gente talvez precise regular de melhor modo, de modo mais seguro e previsível, essas situações que são meramente temporárias, como acontece na pandemia, ou pelo menos que a gente espera que o momento de impacto no contrato seja temporário. A gente tem essa visão, né? Então, acho que isso é um ponto importante para o nosso direito privado da tradição romano-germânica de modo geral. Acho também que a gente está vivendo um momento em que o direito, como a Julie já colocou, ele não vai dar conta de tudo com base na mesma segurança que a gente esperava antes, né? Então, o direito das obrigações brasileiro, por exemplo, é um direito que prevê hipótese e solução, né? Hipótese e solução, um direito quase assim, lógica, abstrata, matemática, estrutural, né? E acho que, de maneira geral, o direito tem se transformado aí, direito privado em particular, sobretudo a partir da incorporação da cláusula geral de boa-fé objetiva, em um direito que procura criar incentivos e até impor certos comportamentos ao contratante sem necessariamente dar uma solução fechada para aquele fenômeno superveniente à formação do contrato. Ou seja, em muitas situações a gente não consegue encontrar uma solução segura voltando para o acordo originário de vontades. A gente precisa, de alguma maneira, criar uma solução olhando para frente e é difícil para o legislador criar uma solução em abstrato. Daí porque ele começa a incentivar certos comportamentos, por exemplo, o dever de renegociar, a ideia de que as partes devem, de alguma maneira, entrar em contato antes de um eventual conflito judicial para tentar uma solução extrajudicial, porque é muito difícil o legislador antecipar certos cenários. Então, por exemplo, temos um contrato em que um determinado serviço foi impossibilitado de ser prestado, serviço de limpeza lá do escritório. Bom, então, depois que passar a pandemia, vamos concentrar e fazer mais vezes, mais dias da semana o serviço de limpeza. Bom, mas pode ser que o outro contratante não consiga dar conta disso, porque ele tem vários outros contratos. Então, não dá para criar uma solução matemática e fechada para isso. Talvez essa seja a grande lição, né, de que o direito privado brasileiro, de tradição romano-germânica, vai precisar confiar um pouco mais na autonomia privada, né? Incentivar certos comportamentos, mas confiar na autonomia privada, dizer que estimular as partes a entre si conseguirem alguma solução. Claro, pode ser que não consigam, pode ser que seja mal sucedida essa via, e aí resta a análise pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal Arbitral. Mas acho que, de maneira geral, os institutos que vêm sendo mais estudados aí são institutos ligados ao comportamento das partes, como elas devem se comportar diante dessas alterações, não necessariamente de uma situação em que a lei vai lá e diz qual é a solução, né? A gente vê muito isso nas negociações que estão acontecendo para desconto, né? Desconto de locação comercial, desconto em escola, prestação de serviço educacional, né? É difícil para o legislador dar uma solução universal. Você vê que o projeto de lei 1179, que está hoje no Senado, que cria
regime jurídico extraordinário e transitório de direito privado, que tem sido chamado aí de RJET, né? Parece o nome de companhia aérea, mas assim, esse projeto de lei ele previa lá, em certo momento, um desconto para todos os locatários no percentual de 20% para ser pago diferido no futuro. E esse dispositivo caiu, porque é muito difícil você criar um desconto geral para todas as pessoas. Isso é uma abstração muito evidente. Então, acho que, de modo geral, o direito vai se transformar para confiar um pouco mais na autonomia privada, mas não sob uma perspectiva de um velho liberalismo, dizer as partes se resolvem, ponto final, e acabou, mas numa perspectiva de, olha, as partes precisam ter o dever de entrar em contato, de tentar renegociar. Se conseguirem, ótimo. Se não conseguirem, frustrou-se a renegociação e vai para o conflito. Mas está mais focado o direito privado hoje, eu acho, em criar deveres procedimentais do que soluções fechadas. Isso é importante. A gente vê isso também nos contratos, né? Hoje em dia, praticamente todos os contratos interempresariais de valor significativo têm uma cláusula de negociação prévia à arbitragem ou à disputa judicial, né? Às vezes prevendo procedimentos bem detalhados, né? Vai notificar, depois de notificar em 10 dias, vai ter uma reunião onde vão negociar de boa-fé, etc, etc, etc. Claro que são, como todo dever procedimental, se um dos lados não quiser realmente negociar, fica difícil, mas, de maneira geral, são deveres que as próprias partes estão colocando nos seus contratos. Então, acho que essa mudança de perspectiva ela vai acontecer em virtude da pandemia. Como isso se reflete nas arbitragens, quer dizer, eu acho que a gente vai ter muito trabalho, né? Muitas demandas arbitrais por conta justamente dessa falta de previsibilidade de segurança de quais são os direitos e deveres dos contratantes diante de situações que têm uma duração temporária. Essa que eu acho que é o grande buraco negro do nosso sistema jurídico nisso. Ele nunca deu tanta atenção a essas situações, porque essas situações eram raras. Todo exemplo de excessiva onerosidade que a gente vê nos livros são os exemplos da guerra, né? Que quando acontece a guerra, você imagina que, enfim, sabe-se lá o que vem depois, né? Aqui na pandemia, desde o primeiro momento, a gente tem a expectativa de que seja temporária, até pela observação dos países que sofreram antes com isso. Então, a gente tem uma perspectiva de que isso vai passar. Nunca vamos voltar àquela realidade anterior, mas os impedimentos que às vezes estão existindo no cumprimento de alguns contratos, eles vão passar. Essa é uma situação que se não inédita, pouco pensada pelos estudiosos do direito privado e pela legislação nossa de direito privado. E isso está criando insegurança. E quando há insegurança, normalmente as partes adotam posições mais fechadas e acabam indo a conflito quando não seguem esses deveres procedimentais, etc., etc., de modo muito aberto. Então, acho que teremos mais conflitos. Acho que, com relação ao modo como a gente está gerindo as arbitragens hoje, tem muita coisa para falar um pouco mais na linha da Carolina, mas acho que a gente pode deixar isso para os debates, mas são questões basicamente ligadas ao modo de realizar as audiências, se existe um direito das partes à realização de uma audiência presencial, porque, de outro lado, existe a preocupação com a celeridade do procedimento arbitral, a questão da coleta de testemunhos em audiências virtuais, né? Existe sempre uma preocupação que é um pouco cultural também, mas existe sempre uma preocupação com a garantia eu tenho de que não há uma pessoa guiando a testemunha se ela está prestando um testemunho em vídeo, né? Fora de um ambiente controlado, um ambiente da própria Câmara, ou um escritório onde haja representantes de ambas as partes. Enfim, há essas discussões e o modo de lidar com elas, que vão um pouco mais aí na linha do que a Carolina falou, mas já falei demais. Quero ter o prazer de voltar a ouvir a Julie, com quem eu estava aprendendo muito. Obrigado, Anderson. Acho que restabeleceu Vamos ver se a Julie, se não
tá pelo telefone também, se der problema aí na internet, a gente consegue solucionar. Vamos lá, Julie, então, te devolvo a palavra, então. Você está no mudo. Não estamos ouvindo. Agora, não, mas agora foi. Agora pode falar. Tentei usar só o telefone para ver se funcionava. Estou vendo que não está ligado. Bom, mas agora estamos ouvindo. Mas congelou de novo. Será que será que você consegue no telefone, Julie, novamente? Estou na linha mesmo. Vamos lá. Estou na linha do telefone, eu ouvindo vocês. Agora estamos ouvindo vocês. Cada vez que a vídeo cai, vocês não estão me ouvindo. Eu vou tentar de fazer isso um pouco mais concentrado aqui, dado as dificuldades tecnológicas. Eu gostaria só de comentar um pouco sobre o... Travou novamente. Bom, vamos ver se ela consegue. Eu estou ouvindo você batendo aí no teclado, Julie. Agora, sem o vídeo, acho que está dando para ouvir bem. Julie? Tá bom. Vamos lá, vamos desligar o vídeo. Vamos tentar. Eu acho que está com som. Ok. Já falei sobre a clause majeure. Penso Travou novamente. Bom, vamos tentar reconectar. Entrou pelo telefone, Júnior? Conectou agora. Estou na linha do telefone, mas vocês não estão me ouvindo. Não, estamos ouvindo. Agora estamos ouvindo. Agora, o áudio que você está percebendo é o vídeo da internet, não é do telefone. Bom, de qualquer maneira, agora estamos ouvindo. Então, vamos tentar. Ok. Vamos falar sobre o conceito de frustration. Já mencionei que tem que ver isso somente com a meta do contrato, e as pessoas estão confundindo isso mesmo com o conceito de force majeure, que está totalmente, e de impossibilidade, que eles estão voltados 100% à execução do contrato. Frustration of purpose é uma doutrina possivelmente ainda mais restrita, e ela se aplica somente quando o objeto do contrato desaparece, é totalmente inexistente em base a um câmbio de circunstâncias. E isso não surge em tantos casos como as pessoas podem imaginar, dado o fato de que muitas das situações que estamos vendo agora, e o Anderson comentou sobre isso, elas são, de alguma forma, temporárias.
E também a doutrina em Nova York, ela é aplicada de um jeito que o evento que aconteceu, ele não pode ser alguma coisa que era previsível, assumindo a possibilidade para as partes de prever no contrato e de fazer aquela alocação de risco. O Anderson também falou sobre isso, né? Quando tem aquela possibilidade para as partes de fazer, de desenhar aquela alocação de risco no contrato, a doutrina de frustration of purpose não vai ajudar. O caso mais famoso, ele é muito claro, e um contrato de aluguel comercial, como acontece muito, tinha uma obrigação de ter um seguro, e aconteceu a crise no mundo do seguro, não foi possível para a companhia que tinha alugado o espaço contratar um novo seguro, e realmente era uma impossibilidade total. Só que o Tribunal de Nova York decidiu que não dava realmente para aplicar as cláusulas nesse tipo de circunstâncias. Vocês, se você quiser, Rodrigo, poderia falar 5 minutos sobre o MAC, Material Adverse Change ou Material Adverse Event, como Sim. vocês quiserem. Por favor. Vai. Okay. Aquelas cláusulas bem conhecidas de Material Adverse Change e Material Adverse Effect, elas são como um pouco uma cláusula de força majeure, somente o nome da cláusula, e tem toda aquela interpretação dos tribunais. E aqui a jurisprudência dos tribunais no Delaware é sumamente importante. Tem que entender um par de coisas. É realmente muito excepcional para uma parte poder, para um comprador, poder declinar ou sair de uma compra que era prevista em base àquela noção de que a empresa sofreu um MAC, em base que ela sofreu um Material Adverse Event ou Material Adverse Change. É importante ler o contrato. A maioria dos contratos entre companhias sofisticadas, a cláusula ela é muito detalhada. Tem cláusulas com exceções. De fato, as exceções normalmente são bastante amplas. E tem muitos contratos agora na nossa situação de pandemia de Covid, tem muitos contratos também excluindo as situações que podem surgir em base a uma pandemia. E claro que o Covid isso que é interessante, que muitas pessoas estão comentando, que tem contratos suficientes, que são modernos mesmo, porque não estão falando somente de uma epidemia, sino também que realmente de uma própria pandemia. E a palavra pandemia está usada no contrato. E isso dá para ver então nos contratos públicos. Podemos ver todos os contratos que estamos vendo na compilação de contratos da SEC. Dá para ver tudo isso muito, muito bem. E a própria descrição do evento varia bastante. Isso significa que precisamos ler a cláusula com muita atenção e focar na aplicação das exceções. Vocês possivelmente têm algum conhecimento da decisão do Delaware Court of Chancery, que se chama Acorn. Eu me lembro muito bem quando a decisão foi publicada, tinha um interesse sobre isso, sobre essas coisas no Brasil. Muitos seminários foram organizados e eu fiquei impressionada no nível de conhecimento das pessoas no Brasil sobre isso que estava acontecendo. Eu acho que isso reflete também uma sofisticação do mercado brasileiro enquanto todos os assuntos corporativos.
E na decisão do Acorn, claro que ela reflete aquele princípio também, que a aplicação da cláusula é excepcional, né? Não vai sair disso, não tá mudando tudo, e isso é previsto também na decisão de Hexagon Specialty Chems, que ela era de 2008, um pouco mais velha. Tem muitos carve-outs, e a ideia de que uma parte pode sustentar uma tese de MAC, ela é realmente muito restrita, e o efeito do evento sobre o negócio da companhia deve realmente ser de muito longo prazo, e sempre tem uma discussão intensa sobre os efeitos próprios à companhia em comparação com os efeitos do mercado. E isso é sempre uma discussão bastante importante no contexto daquelas cláusulas. Vou parar aqui para poder também dar uma olhada naquele chat para ver se temos perguntas. Julie, muito obrigado. Agora acho que a gente conseguiu, aí, pelo menos, a gente gosta muito de te ver, mas pelo menos poder te escutar foi bom. Tem até uma pergunta específica para você, que é do Marcelo Muriel. Faço uma saudação especial aqui ao Muriel, agradeço muito estar nos assistindo. Que é se você, Julie, nota uma diferença entre a dinâmica do que está acontecendo no Brasil hoje e da sua experiência com o SCADEN no exterior. E eu acrescentaria a essa pergunta, a Carolina falou do ambiente da GE, que é uma empresa mundial, você também é sócia de um escritório mundial. Então, se você pudesse falar também um pouquinho dessa dinâmica do trabalho, do escritório, até que ponto isso mudou também e aumentou, evidentemente aumentou o home office, mas se já se vê algum tipo de reorganização do escritório também, da forma de operar do próprio escritório em razão da Covid. Uhum. Eu estava pensando, escutando a Carolina, que muitas das coisas que ela estava levantando, estava me perguntando, será que não sou advogado in-house sobre essas coisas? Está pensando realmente em tudo isso? Agora saiu o som. Bom, vamos ver. De nossos colegas na Ásia. Sendo o escritório internacional, a gente foi possível para nós cooperar e beneficiar da experiência prévia. De nossa perspectiva em Nova York, vamos dizer, a gente foi possível basear nossa discussão em Nova York sobre a experiência de nossos colegas na Ásia. A experiência histórica, né? E a experiência muito mais recente do Covid. Travou novamente. Bom, vamos ver se a Julie volta. Enquanto isso, uma outra pergunta que tem aqui é do Antônio Tavares Paz, eu acho que serve para todo mundo. Até que ponto, eu acho que seria interessante também a Carolina abordar isso do ponto de vista até do direito do trabalho, até que ponto a mediação deve crescer aí como uma tentativa de solução prévia de conflitos na área posterior. A GE, como uma empresa mundial, mas tem bastante experiência de mediação no exterior, que é uma coisa que ela está começando aqui no Brasil. Eu acho que se eu pudesse falar um pouquinho e depois a visão do Anderson, se a gente conseguir a Julie, também seria ótimo. Carolina. A gente tem um pouco de problema quando a gente fala em mediação na área trabalhista, né? Porque nós temos, os juízes são bastante avessos a qualquer coisa que seja extrajudicial. Os juízes trabalhistas, apesar de
desculpa, em 2017, com a reforma, agora temos um tratamento específico de arbitragem na CLT, etc., mas os juízes trabalhistas continuam bastante avessos a isso. Então, o maior medo do empregador, e aqui falo não só como Carolina, mas como a GE, é fazer uma mediação e ainda assim ter uma reclamação trabalhista, né? Então, o que a gente tem feito bastante, que não é exatamente uma mediação, mas a gente tem feito bastante acordos extrajudiciais homologados na Justiça do Trabalho, que também foi uma possibilidade que veio com a reforma. Então, eu entendo que, assim, podemos ir para esse lado? Podemos, com certeza. Só que, para ter uma segurança jurídica, eu não confio se eu não tiver essa homologação da Justiça do Trabalho, porque, de fato, se a gente não fizer essa homologação e o empregado vier a ajuizar uma reclamação trabalhista, a gente pode ter problema. Anderson, quer fazer um comentário aí sobre isso? Eu acho que a mediação vai crescer de importância. Eu acho que toda essa parte de renegociação extrajudicial, seja diretamente pelas partes, seja com recurso a um terceiro mediador, eu acho que ela cresce de importância nesse cenário na medida em que, como eu disse, as partes avaliando as consequências de um fenômeno temporário têm dificuldade de encontrar na lei uma resposta para qual é exatamente a consequência jurídica da hipótese que estão vivendo. Na maior parte dos contratos, você vai ter detalhes, mesmo que você mantenha o contrato em curso, etc., etc., você vai ter detalhes de reajuste dessa execução do contrato que as partes são as mais indicadas para determinar, seja com a ajuda de um mediador, seja diretamente. Então, acho que a mediação vai crescer de importância. A gente tem, desde 2015, né, uma lei de mediação, que é 1340, com algumas coisas até fortes, né? A previsão da parte que se recusa a comparecer à mediação, a gente tem sanções na lei, etc., etc. Eu acredito que é um caminho que depende muito dessa real vontade dos contratantes de encontrar uma solução. Mas, havendo isso, acho que, claro, a mediação cresce em importância nesse cenário, com as limitações que a Carolina colocou. Quer dizer, muitas vezes, em alguns cenários onde você tem normas cogentes, direitos fundamentais, muitas normas de ordem pública, você tem alguma dificuldade em fazer uma mediação extrajudicial. Normalmente você vai para uma mediação como o CPC previu, que fala de conciliação, mediação, mas internaliza tudo isso dentro do procedimento judicial estatal, né? Que é uma coisa que, por um lado, é boa, por outro lado, tem gente que diz, não pode ser exclusivamente isso, senão você, na verdade, judicializou o que era um mecanismo extrajudicial. E acho que, de maneira geral, a gente vai ter um incentivo maior aos acordos, às conciliações entre as partes, e nisso eu acho que a arbitragem tem muito a ensinar ao procedimento estatal, né? Porque muitas vezes, numa arbitragem, você acaba tendo um acordo entre as partes, ou até a própria estrutura incentiva um acordo entre as partes em momentos diferentes do procedimento, quando os árbitros fixam as questões controvertidas, né? Às vezes até lá no final, quando em alegações finais o tribunal arbitral lista ali as questões sobre as quais quer que as partes se pronunciem, né? Isso faz muitas vezes que os advogados antevejam, às vezes corretamente, às vezes nem tanto, mas antecipem um pouco a percepção dos árbitros sobre como eles estão enquadrando aquela hipótese fática. Isso, às vezes, incentiva um acordo, isso, às vezes, mitiga um pouco uma posição muito, muito rígida que uma das partes estava adotando. Então, acho que, de maneira geral, a gente vai ter uma maior abertura, uma maior sensibilidade, eu diria. Isso já estamos tendo, né? A gente vê vários contratos sendo readaptados, mas eu acho que a gente vai ter uma sensibilidade geral maior a isso e acho que os tribunais estatais e arbitrais vão estar mais atentos a isso. Quer dizer, como é que as partes tentaram resolver essa questão entre si? Tentaram alguma coisa antes? Não tentaram? Houve alguém que adotou uma posição muito rigorosa, né? Acho que
esse tipo de questão vai começar a surgir com mais intensidade dentro das demandas. Essa é a minha percepção. Não sei se é a sua também, Rodrigo. A gente podia te ouvir também, aproveitar um pouco. Se me permite só fazer mais uma observação que eu acho que é bastante importante até para a parte trabalhista. Tem duas coisas muito importantes. Uma, as pessoas têm um certo preconceito de achar que a mediação, a arbitragem é muito cara para a Justiça do Trabalho. Então, já tem esse um pouco... mas eu vou fazer arbitragem só se eu for muito rico, meu Deus, não sei o quê. E, além disso, por conta dessa posição da Justiça do Trabalho ser muito avessa, a gente teve muitas fiscalizações no passado sobre arbitragem, mediação, etc., e tem até centros de arbitragem e mediação que fizeram termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, obrigando a não fazer mediação na área trabalhista, não fazer arbitragem na área trabalhista. Então, eu acho que isso também precisa ser desenvolvido para que a gente possa ir mais para este lado. Precisa ter mais opções, e as opções também precisam entender que uma reclamação trabalhista ela vai de 1 a 10 milhões, né? Está no mudo. Obrigado, Carolina. Julie está nos escutando? Sim, estou. Rodrigo, você está no mudo. Desculpa, a gente fica botando mudo e voltando. Então, se Julie puder também fazer algum comentário, se tem sentido uma demanda maior dos clientes por mediação, e se você acha que esse é um caminho que vai aumentar nas disputas até internacionais que você costuma atuar? Como sabemos, o uso da mediação, a gente não usa a mediação tanto como deveria. A gente começa de uma posição que já é um pouco deficiente, vamos dizer. Agora, o que o Covid demonstrou, e eu participei em mediações pelo Zoom, possivelmente vocês também fizeram isso, e se de alguma forma aquela participação numa mediação Zoom mostra para o cliente, particularmente uma disputa internacional onde ele não vai ter que viajar mesmo para aquela mediação, o fato de que é muito fácil dedicar metade de um dia ou um dia inteiro e fazer aquela mediação no Zoom. O Zoom consegue abrir salas distintas para todos os participantes, breakout rooms, onde as pessoas podem falar de maneira confidencial. Eu acho que, como advogado, se vocês possivelmente têm o mesmo receio, aquela noção de que poderíamos virtualmente ficar numa sala distinta com proteção de confidencialidade, eu ainda estou com algum questionamento sobre isso, mas estamos avançando desse jeito, possivelmente sim. Eu acho que no futuro poderia aumentar um pouco o uso da mediação, porque fica bastante fácil. Obrigado, Julie. Eu queria colocar uma outra questão para vocês, para todos, que com essas medidas de isolamento todas e restrição de locomoção, restrição de abertura de comércio e, em alguns lugares, até monitoramento por celular, da localização das pessoas, enfim, de repente, de uma hora para outra, se admitiu muito, eu acho até que facilmente, uma intervenção do Estado muito grande em liberdades individuais, em direitos, seja de empreendimento, seja liberdade de locomoção mesmo, e em questões de privacidade também. A Carolina falou da preocupação com a confidencialidade, mas eu acho que também há uma preocupação hoje em dia com privacidade, e nós vimos aí o adiamento da entrada em vigor no Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Até que ponto, nesse novo normal aí, nós vamos admitir um menor grau de privacidade, talvez, rever
alguns desses conceitos de liberdades econômicas e tal, em razão da pandemia, e isso afetando o negócio da empresa, que não pode abrir um comércio, enfim, restringindo a liberdade contratual também, de alguma forma. Carolina? Eu já nem sinto que a gente tem toda essa privacidade, porque agora, nessa época, nós estamos fazendo muitas compras online, né? Então, agora, qualquer página que eu entro, eu vou procurar um julgado, eles ficam me oferecendo liquidificador, ficam me oferecendo roupas. Então, assim, eu já não acredito tanto que a gente tenha muito essa privacidade, né? Com relação à questão do governo, teve um debate logo no início super grande, trabalhista, sobre a questão do fato do príncipe, que se você for obrigado a fechar seu negócio por conta de uma obrigação que o Estado impôs, você poderia imputar para o Estado as despesas. Mas, assim, eu não acredito, eu acho que essa tese não cola, né? Porque é uma tese muito mais complexa do que simplesmente isso. Até eu acho que já teve o Madeiro, ou mais algum deles, já tiveram questão com relação a isso. A gente, particularmente, pode continuar aberto, porque na GE, basicamente, o que a gente faz é relacionado à energia, então são atividades essenciais, né? Então, a gente continuou, nossas plantas continuaram abertas, mas eu acho que esse novo normal, infelizmente, a gente vai acabar tendo que se submeter a isso, né? E vai ter que aprender outras formas de fazer, que nem os restaurantes vão aprender outra forma de fazer promoções, de entregar em casa, aqueles que são... A gente vai ter que se reinventar, e eu acho que vai ter que se reinventar sem muita privacidade. Anderson, eu sei que você estudou bastante aí essa questão de Lei Geral de Proteção de Dados e tal. Eu queria ouvir um pouquinho o que você teria. Eu acho que a questão da intervenção do Estado, a minha impressão é de que a gente vai viver uma volta um pouco do pêndulo. A gente vinha numa coisa muito de um liberalismo econômico, etc., uma coisa talvez com lei de liberdade econômica, todas essas questões, e agora a gente vê um momento em que o Estado precisa atuar para ajudar de alguma forma, né? É difícil ver soluções para certos setores da economia sem alguma ajuda do Estado. Isso vinha sendo demonizado e agora talvez isso volte para um meio termo, um equilíbrio aí que seja ideal. Agora, acho que nesse processo, claro, a gente sofre sempre o risco de um certo controle do Estado sobre todos os campos, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, isso que você mencionou, acesso a dados de aparelho celular para evitar a aglomeração de pessoas. Então, o Estado tendo acesso a esses dados por conta de um acordo celebrado entre o governo federal e as operadoras de telefonia. Então, tudo bem, ótimo, mas como é que fica o usuário nisso? Como é que fica a nossa privacidade? Tem casos interessantes no mundo todo. Teve um caso na Coreia que foi muito famoso, que era um sujeito que tinha uma relação extraconjugal e nessa coisa de acessar os dados para saber quem se movimentava, evitar as aglomerações, embora o nome dele não fosse identificado, na internet as pessoas conseguiram descobrir quem era e sofreu quase uma espécie de linchamento virtual, né? Então, assim, trabalhar com dados pessoais é sempre uma responsabilidade muito grande, né? E o Estado tem que ter essa responsabilidade mais do que todo mundo, porque ele, pela simples razão de que ele tem acesso a mais dados naturalmente. A gente viu o Supremo discutindo agora a questão do IBGE para conseguir produzir o censo. Então, acho que a gente vai ter que encontrar soluções de equilíbrio aí, a meu ver, com a LGPD. Eu acho que a LGPD não cria nenhum embaraço para essas medidas de combate à pandemia. Eu acho que, ao contrário, ela dá um marco normativo seguro e previsível. Eu acho que o que é ruim é a gente ver que os nossos dados estão sendo captados e coletados sem saber quais são as regras que se aplicam a quem os detém, se eles vão ser descartados depois da pandemia, se não vão, qual é a sanção para alguém que está coletando dados e tem que mantê-los anônimos, se por alguma falha lá eles se tornarem identificados. Quer dizer, então, esse tipo de previsibilidade a gente tem que ter. E a LGPD, a meu ver, é uma norma que não devia ser adiada. Ainda tem uma discussão sobre isso, né? Porque previa-se, o PL 1179 previu adiamento, que caiu, veio o MP, tem quase uma análise combinatória hoje para saber se
se vai adiar ou não. Mas eu acho que é um marco normativo importante para nos dar segurança sobre isso. Outra coisa é a intervenção do Estado na liberdade econômica, né, na iniciativa privada, que a gente vê, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei dizendo que as escolas particulares têm que dar 30% de desconto. Quer dizer, tem uma dúvida sobre a constitucionalidade dessa lei, porque a rigor pode ser encarada tanto como disciplina propriedade privada, que é a competência da União Federal, como vinha entendendo o Supremo até hoje, pode ser encarada como norma de defesa do consumidor, enfim, aí tem uma discussão sobre a constitucionalidade da lei. Mas isso eu acho que sempre assim, não pode ser feito, se for feita alguma intervenção na atividade econômica, acho que a perspectiva teria que ser uma intervenção para ajudar, né? E o Estado tem o direito tributário para fazer isso, por exemplo, né? Então, uma intervenção que cria ônus a mais nas situações que existem hoje e que não dá uma compensação tributária ou alguma outra forma, são medidas sempre polêmicas, que eu acho que têm que ser embasadas em muito estudo econômico para terem legitimidade. Acho que acabam acontecendo de maneira um pouco demagógica, e isso a gente tem que evitar ao máximo nesse momento. Mas, Anderson, aqui falando da empresa, está sendo um super desafio para todas as empresas se prepararem para a LGPD, e assim, vou te dar a nossa experiência também. A gente estava mapeando todos os processos, não sei o que, tal. Chega a pandemia, para a gente se não tiver realmente o adiamento, é bem complicado, porque, de novo, com as pessoas todas trabalhando em home office, etc., o processo para colocar em prática deu uma engasopada, assim, sabe? Mas tem duas coisas, né, Carolina? Você deve estar acompanhando o projeto de lei. Uma coisa é a entrada em vigor das normas, outra coisa é a entrada em vigor das sanções. Então, as sanções já estão sendo postergadas. Mas as normas é importante entrar em vigor logo, né? Foram 18 meses já de adaptação. Se as empresas não conseguirem em 18 meses se adaptar, você tem que ter a impressão de que estão adiando a lei demais, né? Então, assim, uma entrada em vigor de normas que não vão gerar consequência sancionatória nenhuma para as empresas que as descumprirem é importante até por uma questão de cultura, eu acho. Eu tenho certeza que a GE está fazendo todo o esforço para se adaptar e sabe da dificuldade. Mas é evidente que tem empresas também que assim, estão meio apostando que não vai entrar em vigor, e aí já estão se adaptando tanto, aí é uma conduta um pouco difícil também, né? Eu fui a vários seminários do ano passado para esse, quando eu falo assim, quem que está 100% preparado para a entrada em vigor? E olha, o quórum era bem baixo. Mas você sabe que eu acho que existe uma dificuldade, só porque a gente entrou nesse tema, mas eu acho que existe uma percepção um pouco equivocada de como a lei funciona por conta do processo legislativo dela, né? Ela previa a autoridade de proteção de dados, essa autoridade foi limada no projeto original e ela veio depois. Quer dizer, qual é a ideia original, né? A ideia original é como aconteceu em vários países europeus, por exemplo, da Itália, por exemplo, Autorità Garante della Privacy, lá, né? Que é o seguinte, a autoridade vai construindo pouco a pouco a disciplina para cada setor. Eu acho que uma das grandes dificuldades da LGPD é que as normas são muito gerais. Então, é muito difícil. Aí fica no colo da empresa transportar aquela normativa geral para a sua realidade específica. Ela nunca vai ter segurança de que ela fez o que um dia algum regulador pode dizer que devia ter sido feito e ela não fez. Então, a autoridade, que é uma espécie de agência reguladora, existe para isso. Se a lei não entra em vigor, a autoridade não começa a funcionar e o diálogo do setor privado com a autoridade vai minguando. Então, acho que até por isso era importante que entrasse em vigor logo as normas, pelo menos, não necessariamente as sanções. Julie está conosco? Estou. Tá. Aí nos Estados Unidos, certamente também essa questão de privacidade e de intervenção do Estado e limitação de direitos é uma coisa muito, muito forte, né, na cultura americana. Você podia fazer algum comentário nessa linha aí? Sim, depende dos lugares. Um país grande com preocupações diferentes depende do estado. Na Califórnia, já eles estão mais preocupados, mais alinhados com o pensamento europeu nessas coisas. Mas eu acho que tem um ponto comum. É o seguinte, que ninguém hoje realmente entende
todas as implicações daquela mudança que estamos vivendo agora, de transferir todas as nossas conversas, comunicações, trabalho, negociações online. Penso que tem, sim, alguma perspectiva sobre isso. O Zoom, como vocês sabem, que todo mundo teve que fazer o update do app, tipo, 6 vezes durante as últimas 3 semanas. Isso eles estão fazendo modificações, estão tentando de consertar os problemas potenciais que eles têm com a privacidade, mas eu penso que vamos ver, possivelmente daqui a 6, 12 meses, a amplitude real de tudo isso. Possivelmente eu sou com um pouco de paranoia, não sei, mas eu penso que realmente vamos ver que de fato é mais problemático do que estamos entendendo hoje, e que os hackers vão achar muitos jeitos de aceder àquelas informações, e os escritórios estão tentando fazer o melhor possível, de planejar para isso e ter medidas de segurança. E uma coisa que não todo mundo sabe, mas de fato, após as instituições financeiras, os advogados e os escritórios de advocacia, eles são a segunda vítima dos hackers. Eu não sabia isso até aprender isso, acho que 2 anos atrás, mas eu acho o conceito extraordinário que nós somos assim realmente os sujeitos àqueles ataques desse jeito, e somos o segundo grupo após as instituições financeiras. Temos que tomar muito cuidado. Com certeza. São vários os casos que a gente ouve falar aí de ataque, e o escritório de advocacia lida com informação delicada do cliente, né? Então, às vezes o hacker corta o caminho, né? Em vez de tentar entrar numa empresa grande que tem um investimento grande de segurança e tal, o escritório normalmente não é tão, por mais que tome conta, mas não tem a mesma capacidade de investimento nesse tipo de tecnologia de que uma empresa grande. Infelizmente, nós estamos caminhando para o final, né? Nós vamos ter que encerrar daqui a pouco. Eu queria fazer uma última rodada aqui. Tem uma pergunta aqui do André Smilgen, que é a respeito justamente quando a gente tem falado muito em renegociação, em reacertamento das relações contratuais diante de uma nova realidade, mas qual o limite aí do juiz ou do árbitro, enfim, para readequar esses contratos quando as negociações não funcionam? E até que ponto, e aí eu acrescento uma questão que a Julie falou no começo, diferente de outras situações, hoje o juiz ou o árbitro, todo mundo está vivendo essa realidade da pandemia, né? É diferente de outras situações anteriores em que as partes relatam lá uma dificuldade econômica qualquer e que o juiz é uma pessoa que está de fora e não viveu aquela situação. Hoje você está numa realidade em que o juiz também está em casa, proibido de sair na rua, também tem as mesmas dificuldades que todo mundo. De alguma forma, isso também vai mudar a forma como os juízes vão ver as revisões dos contratos, essas renegociações. Eu sei que no campo trabalhista tem muito pouca liberdade contratual no Brasil, mas você tem aí negociações coletivas também, enfim, você tem algum campo disso aí. Eu queria, como última rodada, ouvir de vocês um pouco até que ponto os juízes, os árbitros podem ir e até que ponto talvez eles vão diferente de outros momentos por conta da própria experiência que eles estão vivendo hoje. A gente teve, né, uma coisa super importante, que foi a possibilidade de redução salarial, né, com jornada, e suspensão via acordo individual. Isso era impensável, né?
na Justiça do Trabalho e nas práticas trabalhistas. Então, esse julgamento, ficou todo mundo assistindo assim, era, nossa, voto a voto, etc., foi realmente muito importante, porque ia inviabilizar, né? Se todo mundo tivesse que ir para fazer a negociação sindical, mesmo porque as relações sindicais estão um pouco estremecidas desde 2017, por conta do fim da contribuição sindical. Então, o sindicato ainda está voltando a encontrar o seu lugar, sabe? Onde que eu devo atuar, onde que eu não devo atuar? Porque era aquilo, era automático, as pessoas pagavam, tal. Então, ele precisa vender o peixe dele agora. Então, as negociações sindicais estão mais difíceis, né? Então, assim, aí de repente vem uma decisão, porque eu particularmente falei, gente, isso não vai passar. Porque é isso, a Constituição falava lá no artigo 5º, né? Qual que é que você vai reduzir salário, tem que fazer via acordo coletivo. Mas eles fizeram uma análise muito maior do que isso e possibilitaram. E daí voltamos à intervenção estatal do benefício emergencial, né? Então, ou seja, eles nos permitiram, e os juízes agora trabalhistas não vão poder ir contra, né, a decisão do STF, eles vão ter que se adaptar a isso também. Então, a hora que a gente apresentar nossos acordos individuais de redução e de suspensão, eles vão ter que ser aceitos. Então, eu acho que a gente está caminhando também para os juízes trabalhistas vão ter que ter um pouco de mudança de mentalidade também. Eu acho que, por mais que seja super amarrado, não, é assim, a lei aplicando no detalhe, eu acho que eles vão começar a ter que abrir um pouco mais a mente, até porque senão a gente começa a levar os casos para o STF e eles acabam tendo que submeter a uma decisão de uma instância superior, né? Anderson, você acha que muda o jeito de ver revisão contratual, esse tipo de demanda? Eu acho, Rodrigo, que assim, o que eu tenho visto é decisões judiciais em que isso tem sido aplicado de uma maneira talvez demasiadamente criativa, né? Aquilo que a gente tinha falado antes. Quer dizer, eu acho que não, o juiz não pode, o árbitro também não, naturalmente, correr o risco de, porque ele está vivendo a pandemia, porque está sofrendo os impactos disso, começar a achar que os institutos jurídicos são insuficientes, então eu vou criar uma solução aqui que eu entendo que seja justa, e aí, por exemplo, começar com essas coisas, como a gente está vendo em algumas decisões, vamos ver o faturamento, quanto é que para ver se tem margem de lucro, se não tem, comparar com o faturamento do outro, quer dizer, entrar numa coisa de um exame de economia geral dos contratantes dentro de uma ação revisional do contrato. Quer dizer, eu acho que o papel do juiz é aplicar o instituto jurídico, seja ele juiz, seja árbitro. Eu não acho que a lei da liberdade econômica, quando ela vem, diz assim, intervenção mínima, princípio, né? As pessoas chamado princípio da intervenção mínima, ou caráter excepcional da revisão, essas introduções da lei da liberdade econômica foram muito, assim, introduções de rótulo, né? Porque eu acho que se você quer dizer que a revisão tem que ser menos aplicada, você tem que mudar os requisitos da revisão. Você tem que tornar os requisitos mais rigorosos. Por exemplo, como a Lei de Liberdade Econômica fez com a desconsideração, né? A desconsideração da personalidade jurídica, ela foi lá e especificou o que deve ser entendido pelo requisito da confusão patrimonial, que deve ser entendido, as hipóteses, etc, etc. Ela não fez isso com a revisão. Os requisitos continuam sendo os do 478 e do 317 do Código Civil, mas ela enuncia uma coisa meio geral assim, de que é excepcional. Eu não acho nem que ela é regra, nem que ela é exceção. Ela é um instituto que vai ser aplicado com base nos requisitos que ela tem previstos no ordenamento. E com responsabilidade, com fundamento econômico, para analisar se houve um desequilíbrio ou não, né, se há realmente uma excessiva onerosidade. Tem toda a discussão sobre a extrema vantagem, porque a gente tem situações de dupla excessiva onerosidade, os dois lados estão sofrendo excessiva onerosidade, isso acontece muito na pandemia. Então, enfim, eu acho que o limite é o direito, é a aplicação técnica do direito e não uma coisa de acreditar. Acho que uma coisa é doutrinariamente alguém achar que tem que reformular tudo bem. Agora, o papel do julgador é aplicar tecnicamente o direito, salvo, claro, os casos em que há eleição de equidade. Mas, fora isso, é aplicar tecnicamente o direito, e a revisão tem requisitos bem
delimitados no código, a gente tem construção jurisprudencial para isso, a gente tem fundamentos econômicos que são utilizados de modo padronizado em certos setores. Então, eu acho que é isso, é um pouco responsabilidade técnica, não tem outro caminho. Obrigado, Anderson. Julie, você acha que os árbitros, juízes vão mudar as abordagens pela experiência própria que eles estão vivendo? Uhum. Eu penso que é possível, sim. Os juízes e os árbitros agora, eles estão com as crianças em casa, pagando a escola, fazendo a escola online como todo mundo, e eles têm que pagar para isso também. Eles possivelmente cancelaram suas férias, estão tentando de sair de contratos, eles mesmos, possivelmente alugar uma casa, um apartamento, tiver que cancelar o voo. Eles mesmos possivelmente têm aquele posicionamento contratual nos próprios contratos deles e delas. Ainda um pouco mais o ponto que eu fiz na introdução é jurídico mesmo, né? Não é só que tem alguma forma de conhecimento que a pandemia está acontecendo e eles estão vivendo isso também. Possivelmente para muitos daquelas pessoas, elas estão numa situação jurídica parecida à situação jurídica das partes que estão aparecendo com o tribunal e fazendo as suas propostas de resolução jurídica. E enquanto aqueles conceitos são um pouco mais restritos, possivelmente vamos ver alguma forma de relaxation, como a gente diria em inglês, um pouco mais de flexibilidade poderia ser possivelmente introduzida, mas isso vai variar muito dos lugares. O Anderson estava falando sobre o conceito de excessiva onerosidade. Ele é muito sensível. Somente a Califórnia reconhece aquele conceito e em outros lugares não é reconhecido. Eu acho que isso é um princípio que não vai mudar. Mas possivelmente aquela noção de que o requerimento, que o evento não seja previsível, aquele caso que eu mencionei sobre a doutrina de impossibilidade, que você realmente não tem como ganhar o caso de impossibilidade, mesmo que seja efetivamente 100% impossível para você de cumprir com suas obrigações contratuais, quando aquele evento de fato poderia ser inscrito no contrato. Isso, mas realmente o que não dá para prever num contrato, né? Você fica pensando que a doutrina é sumamente restrita. Tem bons motivos para isso e é muito importante também ter a previsão jurídica. Ao mesmo tempo que a gente estamos pensando num possível relaxamento daqueles estándares jurídicos, temos que cuidar muito de nossa certeza jurídica, porque sem ela a gente não conseguimos funcionar. Então, é muito importante. Bom, muito obrigado, Julie. Gente, infelizmente, nós já ultrapassamos aqui o tempo que nós tínhamos para esse evento. O webinar foi gravado, depois o CANCR-CVC vai mandar para todos o link da gravação. Eu queria agradecer novamente muitíssimo o pessoal de apoio e Mariana, Meyer especialmente. Queria agradecer muito a Carolina, a Julia, o Anderson. Foi um prazer imenso aqui passar essa tarde. Eu acho que a gente podia ficar aqui debatendo muito mais tempo. Infelizmente, a gente não pode, tem outras coisas para fazer também. Estamos todos em home office, vamos desligar aqui e ligar em outras coisas, né? Mas foi um prazer muito grande e até a próxima a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Tchau, Julie.